como ou por que Diná foi associada com Jó? Essa é a grande pergunta. Essas duas figuras não estão conectadas em lugar nenhum na Bíblia, em textos bíblicos. Agora, por como e por que essas duas figuras foram associadas na literatura rabínica, nas tradições dos judaísmos nascentes? O motivo é o grande desejo por parte dos primeiros intérpretes para localizar esse Jó na história de Israel, e mais especificamente na história dos patriarcas. Essa necessidade de ter respostas. E aí vem uma questão muito importante que eu quero chamar a atenção, gente. Cuidado com essa necessidade de ter tudo fazer sentido na sua cabeça. Cuidado. Não estou dizendo que você não deva fazer perguntas. Atenção, não estou dizendo isso. Estou dizendo para você ter cuidado de só acreditar naquilo que faz sentido na sua cabeça. Porque você pode cair nessa prática aqui de tanta necessidade de relacionar Jó com o povo de Israel, que vão começar a inventar trocentas versões imaginadas sobre Diná. Vão começar a fazer uma bagunça. Aí você vai ter um monte de versão da história. Entende? E se você está interessado em pesquisa, se você está interessado em honestidade intelectual, não é esse o caminho, porque esses aqui não são pesquisadores. Eles estão interpretando e criando histórias. Então, se você está interessado em ciência, em pesquisa, em dados, em evidências, em indícios, não é porque uma história, uma narrativa faz sentido para você que ela seja real. Eu vejo muitos pesquisadores tendo um ou dois indícios e criando toda uma história acima desses indícios, sendo que nenhum deles é uma evidência concreta. E aí o povo se empolga porque faz sentido a história para a cabeça deles e começa a repetir isso como se isso fosse verdade. Uma questão é a questão dos judaítas como tribo árabe, que foi até mencionada aqui, que não tinha necessariamente relação com a live. Isso já foi citado em outras lives, outras pessoas comentaram sobre isso. Vocês podem ver, isso é recorrente. O que acontece? Você tem um ou dois indícios sobre isso. Não existe evidência concreta sobre isso. Tudo que é construído sobre esses judaítas como tribo árabes, vindos para a terra de Canaã e fazendo toda a loucura, são hipóteses. Hipóteses podem ser criadas, mas não tem evidências concretas. Então, devem ser tratadas como hipóteses. Se não, vira isso aqui. Vira historinha que a gente sai repetindo, começa a criar nossas versões e enfiar em tudo quanto é contexto, quando, na verdade, não cabe em todos os contextos. Percebe? Isso é uma coisa que eu gostaria muito de convidar a todos os que assistem as lives e os vídeos aqui a começarem a perceber a temática da live. A temática da live não é, por exemplo, o Novo Testamento. A temática da live não é, por exemplo, os antigos judaítas. Não é povos da antiguidade. Não. É de muito antes, tipo 2000 antes da Era Comum. Então, às vezes, nós estamos com tantas criações na mente, tantas hipóteses que tratamos como fatos, como tendo evidências concretas, que acabamos criando imaginários e forçando esses imaginários para contextos que não têm relação nenhuma. Então, é muito importante que a gente questione e perceba quando as coisas não estão dentro dos seus devidos contextos. Isso faz parte de uma boa interpretação de texto.
boa interpretação de discurso. E eu estou chamando a atenção nesse sentido, chamando assim, no sentido de, olha, a luzinha vermelha aqui, isso é importante, chamando esse tipo de atenção, para que a gente comece a saber pesquisar, né? Porque só ter aula não é saber pesquisar. É você mesmo saber identificar quando aquilo é um indício ou quando aquilo é uma evidência, quando aquilo é uma hipótese ou como aquilo é algo certo. Percebe? Você começar a se questionar se você sabe realmente se aquilo é uma hipótese ou é uma afirmação com evidências concretas. Então, o meu grande desafio para vocês, nesse ponto aqui da live, que ainda temos algumas coisas para conversar, é começar a ver como vocês elaboram seus questionamentos. Porque saber fazer perguntas é muito mais importante do que ter todas as respostas. Hashtag fica a dica.